Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São meditações de 5 minutos, levados 5 vezes por semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde. Então você pode parar por 5 minutinhos, ouvir aquilo que Deus está falando conosco no dia de hoje, para que você possa colocar em prática a palavra de Deus e assim ter sucesso em tudo quanto você fizer. A nossa temática é histórias que nos inspiram na série Milagres da Fé e hoje é tempestades na nossa vida. E eu quero lembrar de um texto que Jesus estava junto com os seus discípulos, que Mateus, o evangelista, registra no capítulo 8, no verso 23 em diante. Diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? É interessante essa passagem, porque mostra alguns aspectos de nós mesmos, né, nessa caminhada e nessa jornada. E eu quero começar pela perplexidade dos discípulos, pensando quem era esse, né, que até o mar e os ventos ele é capaz de acalmar. Mas o mais interessante é que os discípulos estavam ali, homens acostumados ao mar, eram parte dos discípulos de Jesus, eram pescadores, e tempestades no mar da Galileia ali não era incomum. Aliás, era um lugar de muitas tempestades devido à sua geografia, onde está ali, está abaixo do nível do mar, há correntes, né, no Vale do Jordão, que entra ali naquele lago de água doce, e eles estavam acostumados a enfrentar tempestades, estavam acostumados a criar soluções e resoluções para se livrarem, né, de qualquer problema quando estavam navegando, mas agora estão eles ali para buscar Jesus para uma solução que eles não sabiam bem como Jesus faria. É interessante que eles ficam perplexos. Quem é esse que o mar e o vento os obedecem? Interessante. O que eles pensavam que Jesus podia fazer? Porque eles foram buscar socorro, né? Ele disse assim: os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ou seja, eles buscam ajuda em Jesus. Quando Jesus opera o prodígio, o sinal, o milagre, eles ainda ficam perplexos. Talvez eles tinham muitas ideias na cabeça. Talvez Jesus ia dar um jeito de aconchegá-los, trazer uma palavra para que aquela tormenta, né, fosse vencida, que o barco fosse guardado. Mas de repente Jesus surpreende todo mundo, se levanta, primeiro sem não antes passar uma repreenda nos seus discípulos, quando ele diz: por que vocês estão perturbados, né? Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Ele está dizendo: não é possível que vocês mesmos não sejam capazes de lidar com essa situação. Sejam homens de fé, não tenha medo. Aliás, medo é sinal que nós não conhecemos o amor. A Bíblia diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo não é bom. Apesar que vamos ouvir muitas vezes as pessoas dizer: não, um pouco de medo é bom. Não, às vezes a gente está sendo imprudência. Um pouco de prudência é bom. Um pouco de entendimento, de conhecimento de situações, circunstâncias, mas medo não. Medo trabalha contra a nossa fé. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas creio. E aqui está, né, um testemunho daqueles homens num barco com Jesus e de repente a tempestade acontece. Por vezes pensamos que se Jesus estiver no nosso barco, nós teremos uma navegação tranquila. Não passaremos por tempestades, não viveremos dias de ventos contrários. E a Bíblia não nos diz que assim será. A Bíblia está sempre nos advertindo que no mundo teríamos aflições, angústias, dores, oposições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Portanto, estar com Jesus no barco é a garantia que aquilo que ele começou na nossa vida, ele vai terminar. É a garantia que nós vamos chegar ao destino que ele tem para nós. E quando então nós convidamos Jesus e as tempestades vierem, que a gente se encha de fé e proclamemos o reino, proclamemos a calmaria. Talvez você está se sentindo assim,
a vida está te saculejando demais, as oposições estão fortes demais, parece que o barco vai se romper, as ondas estão batendo nas laterais do barco e parece que vai quebrar tudo. Acalme-se. Lembre-se que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Portanto, não tenha medo. Deixe que Deus haja. Aqueles discípulos ficaram lá, e diz assim, Jesus, porém, dormia. Ou seja, Jesus no meio. Imagina, esses barcos daquela época são barcos de 4 metros de comprimento. Eram barcos pequenos, de 2 metros de largura, 2 metros e pouco. Ali estavam 13 pessoas, né? Sentadas dentro daquele barquinho e as ondas agitadas, batendo, vento. E de repente, aqueles discípulos apavoram. Apavoram. Quantas vezes na nossa vida parece que nós estamos apavorados e Jesus diz, calma, tenham fé. Fé em quê? De que Jesus vai terminar a obra da nossa vida. E há situações e circunstâncias que Deus nos levanta para declararmos a nossa fé, para que você não se perca. Jesus no nosso barco, a nossa vida vai chegar ao destino, mesmo quando a tempestade assolar a nossa jornada. Que você pare agora e pense, por que eu estou com medo? Deus não fez a promessa? Tenha paz, dê ordem ao mar, dê ordem aos ventos, em nome de Jesus, e eles se acalmarão. Que Deus te abençoe. Se você tem gostado dos nossos vídeos, nos segue no YouTube. Se você já está no YouTube, compartilhe, marque para que você receba aí o sinaleirinho, tá bom? E lembrando que todas essas meditações estão no livro Milagres da Fé, da minha autoria. Deus abençoe.